Este corte é um oferecimento da KTO. Se você ainda não tem o seu cadastro, aproveite 20% de bônus no seu primeiro depósito com o cupom MEDEIROS. O link está na descrição. Mas eu queria pegar uma outra pergunta aqui, que eu acho que essa pergunta aqui é boa do Matheus comentar. Eu também vou dar minha opinião aqui, que é a pergunta do Alisson Salomão. Medeiros e Matheus, gostaria de saber se vocês estão confiando 100% no Bruno Lage. Mesmo com a vantagem de 10 pontos, eu me preocupo um pouco. E aí, Matheus, tu acha que dá para confiar no Bruno Lage? Vou deixar tu responder essa primeiro e depois eu dou a minha opinião. Cara, eu confio, acho que todo técnico vai ter os seus erros, né, o Castro já teve erros de leitura que a gente já reclamou pra caramba, nesse campeonato, né, mesmo a gente indo muito bem, e com o Caçapa ele foi um momento muito curto, né, foi um tiro curto onde ele conseguiu acertar nos 3 jogos e também a gente contou com o Lucas Perry iluminado, né, principalmente contra o Grêmio. E, cara, o Laje já demonstrou que tem qualidade, sabe? E como eu falei, o jogo coletivo do Botafogo não piorou e tá tentando mudar, porque a gente precisa de novas alternativas. Até porque o estilo de jogo do Botafogo, por exemplo, priorizava bastante o 1 contra 1 do Júnior Santos, por exemplo, mas o Júnior Santos foi caindo de nível. E aí, se você precisa trocar o Júnior Santos, como é que você vai montar o estilo de jogo para um jogador ali que não é o Júnior Santos, sabe? Que não vai conseguir fazer as mesmas coisas que ele, faz coisas diferentes. Então você precisa mudar. Se você tem o Segovinha ali, você precisa de um time um pouco menos físico, mas priorizando um pouco mais a técnica também em alguns momentos, aproximando os jogadores. E se você tem o Vitor Sá, já é algo diferente, né? Com o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. Ou se fosse até o Gustavo Sauer, que saiu, também é uma dinâmica diferente, como foi contra o Curitiba. Então, cara, a gente precisava de alternâncias. E para fazer essas alternâncias, faz parte, você pode cair de rendimento ou você pode, efetivar um pouquinho menos as suas chances, né, que foi o que a gente teve com a ausência do Tiquinho Soares. Então, assim, dentro das ausências que ele teve, dentro do que o Botafogo, teve de adversários, né, nesse período com ele, eu acho que a gente não tá com aquele saldo extremamente positivo, mas eu tô com uma sensação de que o Botafogo vai conseguir performar, de uma maneira tranquila para permanecer como líder do campeonato, sabe. Eu acho que também seria muito difícil o Botafogo em nenhum momento, até o final do campeonato, deixar essa distância encurtar um pouco, até porque os adversários também vão se reforçando. O Palmeiras, por exemplo, já não estava mais na Copa do Brasil, a Libertadores vai terminar, então essas competições vão afunilando para depois sobrar só o brasileiro para essas equipes, sabe. Então elas vão também dar uma atenção maior para o campeonato. E aí é que dificulta o trabalho do líder. Então, eu acho que o Botafogo vai conseguir sim se manter bem com o Laje. Foi um erro, claro, contra o Flamengo, já também teve erro em outros jogos, mas é um sinal de que ele também pode estudar melhor esses erros dele. Eu acho que eu tô por aí também. Eu acho que assim, a gente cria uma confiança num trabalho, né? A partir do momento em que ele vai demonstrando pra gente alguns cenários em que a gente pode confiar que aquilo ali vai dar certo no longo prazo. E a gente tem, na minha visão, acho que a gente tem alguns cenários que a gente precisa avaliar com o Bruno Lage. O primeiro cenário, o Botafogo coletivamente, o Botafogo tá jogando bem? Em casa, eu acho que muito bem. O Botafogo cria muitas chances em casa, o Botafogo faz muitos gols em casa. O Botafogo pegou o Inter, o Botafogo fez 3, o Botafogo pegou o Coritiba, fez 4, o Botafogo pegou o Bahia, fez 3. Agora, contra o Flamengo, a gente criou para fazer mais de um gol, acabou não saindo, mas aí eu acho que já tem que transferir um pouco da culpa também para os jogadores, né? O treinador, ele tá ali para fazer o time coletivamente ter opções para criar as chances. Agora, na hora de decidir, é o jogador que bate pro gol, né? Não é o Laje que vai entrar em campo e vai fazer o gol que o Eduardo perdeu, por exemplo. E olha que eu amo o Eduardo de paixão, acho que o Eduardo é um craque, mas ele não pode perder os gols que ele vem perdendo no Botafogo ultimamente. E eu torço muito pro Eduardo chegar contra o Atlético Mineiro e fazer o gol que ele fez lá no Grêmio, por exemplo. Eu sei que ele tem qualidade para isso, eu sei que ele é um cara decisivo. Ele não pode perder o gol que ele perdeu contra o São Paulo, ele não pode perder o gol que ele perdeu contra o Flamengo. E assim, coletivamente falando, eu acho que o Laje, ele faz o Botafogo jogar mais e criar mais chances. Isso eu vejo tranquilamente, assim, o Botafogo criando mais jogadas,
Marlon Freitas virando bola, o Botafogo fazendo jogadas por baixo, fazendo jogadas aéreas. Antes o Botafogo dependia muito de bola parada. Hoje eu vejo o Botafogo criando vários tipos de situações. O primeiro gol do Botafogo, né, o gol do Botafogo do Vitor Sá, foi um golaço, né? O Tiquinho domina a bola dentro da área, escora, né? A qualidade que só ele tem, e o Vitor Sá domina e faz aquele golaço no ângulo, uma jogada de time bem treinado, gente. Foi o gol do Botafogo, foi jogada de time bem treinado. Então, assim, o que eu acho que Então, nesse ponto, eu confio no trabalho dele. O que eu acho que ele precisa melhorar, a gente já debateu isso muito aqui nessa live aqui, são as escolhas. Como é que é a escolha do time titular em algumas peças, a hora de fazer a substituição que ele demora um pouco, o jogador que ele vai escolher para entrar no segundo tempo, às vezes ele acaba escolhendo um jogador que todo mundo vê que não é a melhor decisão e ele acaba escolhendo. Um outro ponto também que eu não estou indo para as coletivas, mas na próxima vez que eu estiver indo para a coletiva, talvez eu tente até perguntar algo disso a ele. Por que ele parou de usar o Carlos Alberto, que estava com caçapa entrando no segundo tempo em todos os jogos, fazendo gol, todo mundo achando que ele ia virar um xodó, porque ele entrava no segundo tempo com uma estrela absurda, todo jogo ele fazia gol, e do nada o Carlos Alberto sumiu, não entra mais. Não que o Carlos Alberto seja um craque, não, mas é um jogador útil. Por que ele não entra mais? Não, perdeu a confiança no garoto? O que houve? Isso para mim é algo que algumas escolhas dele assim eu não entendo, mas eu acho que isso vai com o tempo melhorando, né? Com o tempo ele vai entendendo que talvez o seu Avinha seja melhor entrando no segundo tempo do que sendo titular, né? Talvez ele tenha algumas outras percepções, enfim, mas são escolhas que não adianta, que não vai agradar todo mundo. Por exemplo, eu gostava do Carlos Alberto entrando no segundo tempo, gostei muito, mas tem gente já que não gosta muito do Carlos Alberto. Enfim, são coisas pessoais, mas confiar coletivamente no trabalho, eu acho que no final das contas, eu acho que o Botafogo evoluiu, cara, na minha opinião, evoluiu de jogo mesmo, né? O que a gente precisa melhorar? Fora de casa. Fora de casa eu vejo o Botafogo o Botafogo não joga fora de casa da mesma forma que joga em casa. Isso me incomoda um pouco. Porque eu acho que o Botafogo, ele naturalmente, o time que está jogando em casa, ele vai atacar o Botafogo, né? Mas o Botafogo precisa se impor um pouco mais fora de casa. O jogo contra o Cruzeiro é para esquecer, ponto fora da curva. Hoje eu até estava conversando mais cedo com o Matheus, falei que é um jogo realmente que os números, todos os gráficos, todos os números mostram que foi o pior jogo da temporada. Contra o Santos, a gente resolveu acordar aos 30 do segundo tempo, porque a gente fazia uma partida que não era legal. Contra o São Paulo, foi jogo lá e cá, não saiu gol de nenhum dos lados. E agora a gente tem aí o Atlético Mineiro, que vai atacar o Botafogo. O Atlético Mineiro, com a Arena do Galo lotada, vai atacar a gente, mas a gente não vai poder chegar lá para assistir o Galo jogar. A gente vai ter que jogar também. E o que me preocupa é isso, é fazer fora de casa o que o Botafogo está fazendo dentro. Fazer lá na Arena do Galo o que o Botafogo está fazendo aqui. Criar oportunidades. E aí, meu amigo, eu acho que tem uma coisa que a gente não estava tendo nos últimos jogos. Tiquinho Soares, né? Ele é muito eficiente. O que a gente está reclamando de eficiência aqui que está faltando ao Botafogo, Tiquinho Soares voltou, né? Então, o gol que o Janderson infelizmente perdeu contra o São Paulo, o Tiquinho ia guardar aquela bola e ia sair mostrando o leão na coxa dele. Mas infelizmente o Janderson acabou não fazendo, que é um bom moleque, gosto dele, mas acabou não fazendo. Então, assim, individualmente falando, a gente precisa ser mais eficiente, mas coletivamente falando, Alisson, eu tenho certeza que a gente vai manter essa distância aí e o time vai continuar jogando bem e a gente vai, com certeza, aí seremos, né? Eu não gosto de ficar afirmando muitas coisas não, mas a gente fala seremos, que eu acho que seremos é o código da torcida do Botafogo.